Muito bem, começando aqui uma aula, vamos falar sobre como suplementar vacas de cria. Essa aqui é uma aula experimental, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Uma aula experimental do nosso evento que acontecerá no dia 26 e 27 de abril, onde nós vamos falar sobre como suplementar vacas de cria, como definir um bom suplemento, como pensar estrategicamente, como separar lotes, como fazer isso na prática mesmo, para que a gente atinja o principal objetivo na pecuária de cria, que é produzir o máximo de arrobas de bezerro desmamado por hectare ano. E para que isso aconteça, a gente precisa levar em consideração alguns detalhes, né? Porque suplementar em si, definir a suplementação em sistemas a pasto, que é o objetivo aqui, falando a pasto, então esse evento aqui é para quem trabalha na pecuária a pasto tradicional, não estamos falando aqui de quem trabalha com cabanha, que fornece ração, que fornece suplemento, ou que trabalha com produção de genética, não é esse o objetivo, e sim é para quem trabalha para produção mesmo, para produção de bezerros, para venda, para na pecuária tradicional. Então, nesse ponto, né, trabalhando aí a pasto, a gente tem até pouca informação, não é tão claro, até mesmo fazer em qualquer sistema pasto, né, porque a gente tem muita variável do clima, do tipo de pasto, da demanda da raça desse animal. Mas no gado de cria é ainda mais complexo. No gado de cria, a suplementação a pasto ela tem muito mais condições, muito mais variantes. E o que que varia, né? O que que faz com que varie? Qual a função da suplementação? A função da suplementação, como o próprio nome diz, é dar aquilo que o pasto de que não está fornecendo, né? Suprir a demanda que o animal tem, que falta no pasto dá através da suplementação. Só que o que acontece? Qual o problema que acontece muito hoje? Acontece muito hoje não, desde sempre, né, na pecuária, é que é, quando vão utilizar algum suplemento, acabam que ou está dando a mais do que o animal precisa, por exemplo, às vezes tem estação do ano, seja em minerais, seja em proteína, seja em energia, ou o que é mais comum, dá a menos do que o animal precisa. E o pior é dar a mesmo suplemento para diferentes tipos de matrizes aí no gado de cria, né? Então, como assim, né? Eu vou esclarecer agora aqui. Vamos considerar todos os principais aspectos aí para definir uma boa suplementação, né? Então, como definir o tipo de suplementação? A primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é que a gente está trabalhando com animais em diferentes fases, né? Tem a fase do ciclo reprodutivo, ou seja, se ela está se ela está ainda em crescimento, na desmama, no pré-parto, parto, pós-parto, monta, qual é a fase que esse animal está? E que essa matriz está. E isso, cada fase tem uma demanda diferente. Cada fase tem em si uma demanda energética diferente. E aí, esse pasto que ela tá atendendo essa demanda? Em algumas fases, em alguns casos eu vou mostrar aqui que não. E, além disso, tem a questão da categoria animal. Se ela é uma novilha, que nunca empreou, uma primípara, né, que fez só um parto, ou uma multípara. Eu estou falando aqui de matrizes de vacas, bovinas, de corte, que estão na fase de reprodução. E aí a gente mistura um fator com o outro. Porque, por exemplo, a novilha, ela não está em nenhuma dessas fases aqui, mas ela está em crescimento. E além disso, por exemplo, uma primípara, que ela fez um parto, muitas vezes, se ela pariu, se ela emprenhou no período certo, ela vai estar em mais de uma fase ao mesmo tempo, ou seja, ela é primípara, ela está em crescimento ainda, ela ainda está terminando a sua formação, de crescimento tanto em massa óssea, músculo, como se recuperando internamente do parto, ela ainda está em crescimento. Só que além de estar em crescimento, ela, tá ela pode estar no pós-parto, na fase de monta, no pré-parto, para o segundo parto. Então, além dela estar em crescimento, ela tem mais essa demanda aqui. Ou a multípara, que também se encontra em qualquer uma dessas fases aqui. Ou seja, só que qual o ponto aqui? Qual a principal questão nesse sentido? É que uma vaca ela pode estar na fase. Tem vacas, tem novilhas, tem primíparas, tem multíparas. Além disso,
tem a condição do score corporal. O score corporal é é o que define, é o principal parâmetro para definir se o animal está ou não numa condição boa. Então, como saber se está sendo atendida a demanda que esse animal precisa? É através do score corporal. O score corporal é a forma visual de nós vermos se a demanda em cada uma dessas fases, por cada uma dessas categorias, está sendo atendida. E aí, a partir disso, o score corporal também é um dos fatores para se definir o tipo de suplementação. E aí, o que acontece? A gente pode ter multíparas com diferentes scores corporal, score de condição corporal, e primíparas, que pode estar até no score corporal bom, mas ela tem uma necessidade de crescimento e mais uma demanda energética em cada uma das fases maior. A gente tem a novilha, que precisa garantir que chegue numa condição de peso bom, acima de 50% do peso normal, para que ela possa ter no mínimo 2 a 3 cios aí para poder emprenhar, e aí ela tem uma demanda para ser suprida, que também é alta, por mais que ela ainda não tenha parido, mas ela tem que crescer, tem que produzir, tem que ter um peso suficiente e no mínimo, pesquisas mostram que ela tem um melhor resultado a partir do terceiro cio, para aí sim botar em cria, para ela emprenhar e poder parir numa época boa, porque se ela ficar muito tempo para demorar para parir, ela vai acabar parindo muito tarde, isso vai ter consequências, vai desajustar todo o lote. Então ela tem que crescer o suficiente para poder chegar e emprenhar na época certa e assim ter uma boa, um bom desempenho para os próximos partos e ter um lote homogêneo. Então ela também tem uma demanda diferenciada. Só o que acontece hoje? Muitas das fazendas, seja você técnico ou seja você produtor pecuarista, acaba vendo isso, seja na sua própria propriedade, mas isso é muito normal, não se preocupe caso seja. Vamos trabalhar muito isso, vamos falar sobre isso na imersão. Acontece que acaba tendo a mesma suplementação. Então a gente vai ter uma novilha com uma demanda, as primíparas com uma demanda, a multípara com outra demanda, e às vezes mesmo nessa mesma categoria animal, mesmo sendo multípara, ela vai ter scores de condição corporal diferentes, só que todas vão estar recebendo a mesma suplementação no mesmo pasto. E aí? Se hoje nós trabalhamos, se fala na agricultura, se fala tanto em pecuária, em agricultura de precisão, e fazem coisas como, por exemplo, fazer uma fertilização de acordo com a produtividade, por exemplo, onde produziu mais soja, coloca menos adubo, onde produziu menos, coloca-se mais adubo ou mais calcário. Isso faz ou através da análise de solo, e você faz uma aplicação de acordo com a produtividade, de acordo com a demanda daquele solo. Só que na casa da pecuária de corte ainda está muito longe disso. Só que para implementar isso na pecuária de corte, que é trazer o mais próximo de uma pecuária de precisão, uma pecuária que tu reduz custos e otimiza o que precisa ser otimizado, é uma questão muito mais fácil de ser incluída. E como que faz isso? Como que se realiza isso? Primeiro, além do animal estar numa condição sanitária boa, né, e de ambiente, ela está controle de carrapato, mosca, verme, e ter um mínimo de sombra e água boa. Além disso, produzir quantidade e qualidade de alimento. É suprir essa quantidade e qualidade de nutrientes que essa vaca precisa, né? Quantidade de nutrientes. E para isso, a gente pensa em qualidade, principalmente a forragem. A gente precisa fazer isso através do ajuste de lotação. Fazendo um bom ajuste de lotação, que não é difícil, vamos falar sobre isso também na imersão. Às vezes, só que às vezes o produtor acaba achando que é muito caro, que vai ter que gastar inicialmente com muito adubo, só que às vezes é muito mais fácil vender alguns animais, vai ter mais lucro do que simplesmente tentar subir a lotação inicialmente.
Claro que depois, ajustando a lotação, fazendo correção, adubação, manejo, a gente acaba subindo a lotação e assim aumentando, mas tem que aumentar a lotação juntamente, obviamente, com a quantidade de pasto produzido. Bom, esse é um dos pontos, né? A quantidade de massa que vem através da pastagem. Só que o resto é na suplementação. Por mais que tenha uma boa quantidade de pastagem, nunca vai suprir tudo que o animal precisa em minerais, principalmente no gado de cria, Porém, em algumas fases, principalmente falando aqui em clima, em época e clima do ano, por exemplo, a época das águas, a época da seca, e no caso do sul, aqui seria substituído pelo verão, e aqui o inverno, onde tem a jada, não tem seca, alguns lugares tem seca também, mas é a época da jada que seca o campo nativo lá, por exemplo, na época da seca, acontece que também falta muita qualidade em proteína e energia, e a gente precisa suprir. E como que supre? É um proteinado energético, energético de 1% peso vivo, de 5%, é de baixo, de alto consumo, ou é um saureado. E mais, até na época das águas e no verão, a gente precisa suplementar. Por exemplo, uma pirimípara, mesmo na época das águas, que a gente tem uma pastagem que atende em quantidade suficiente e até mesmo em alguns aspectos a qualidade, mesmo assim é vantajoso e é lucrativo, aumenta-se o lucro utilizando-se uma suplementação na época das águas, ou no verão, no caso do Rio Grande do Sul, e Paraná e Santa Catarina. Então, todos esses pontos nós vamos falar sobre nesse evento. Vai ser online, vai ser das 7 da noite às 9, podendo até ir às 10, dependendo vai ter espaço para tirar dúvidas e vai ficar gravado, vai poder assistir, vai ficar gravado, disponível para você assistir offline depois, espaço para tirar dúvidas e eu vou explicar uma parte aí, toda a parte aí, vai entender desde como é que funciona a vaca, entender como é que funciona esse ciclo aí, porque quando você entende como que funciona a vaca e o pasto e as necessidades dos animais, fica muito mais fácil de saber o porquê das coisas e entender de fato o resto. E também vão trazer convidados especiais aí para falar da prática de assistência, de quando você vai em fazendas e o que trabalhar, porque nem sempre, por mais que aqui a gente consiga mostrar que tem diferentes demandas e que a novilha, a primípara, precisa de um proteinado energético, outro precisa de um proteinado, de um saureado. Claro que também não é uma receita de bolo, isso vai variar, porque a gente busca, no final, tudo que a gente quer é que ela esteja no score ideal, na época ideal, mas mesmo assim existe pesquisas que mostram qual tipo de suplemento melhor se adequa para atender essa demanda. Mas mesmo assim, por mais que a gente consiga definir mais de por exemplo, 3 tipos de suplementação para atender, separar em 3 lotes, nem sempre isso vai ser possível, porque vai ter fazenda que vai dizer que não, mas eu só tenho um, um piquete, só tenho uma área. A área tenho só, não é subdividido. Como é que faz? Ou se não, tem só 2 divisões. Tem um meio termo, como é que faz isso na prática? Então tudo isso muito mais a gente vai falar nessa imersão e ainda está na primeira, dependendo da data que você está vendo, está no primeiro lote ainda. Então aproveite, faça a inscrição. Qualquer dúvida pode perguntar e estamos à disposição aí para que e esse é o objetivo, né? É trabalhar com os problemas do Brasil, com a realidade brasileira, com a realidade das fazendas, para que a gente busque através disso se aproximar de uma pecuária com mais precisão, com a pecuária com mais tecnologia, e vai ver que isso não é tão difícil, não precisa, do contrário da agricultura, não precisa de tantas máquinas, não precisa de drone, não precisa de fazer análise em cada cantinho do solo. Aqui na pecuária é possível sim ter pecuária de precisão, apenas sabendo avaliar score, sabendo entendendo como o cavaco funciona e fazendo uma boa suplementação, já está bem próximo da pecuária de alta precisão. Através disso, e é isso que você vai aprender na imersão de suplementação do gado de cria. Faça sua inscrição e garanta sua vaga antes que acabe os lotes. Então é isso, até mais.